Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Rapidinho, para a honra e glória do Senhor, quero falar que esse pregador é um amigo meu, em nome de Deus. Glória a Deus. Eu disse para ele que ia vir para ver Deus usar ele para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. E disse para ele: eu vou cumprir minha palavra, e cumprir. Ora por ele, é um homem muito humilde e Deus vai continuar usando ele nessa terra. Tá bom? Vamos orar por ele agora. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos, eu e a tua igreja agora, pelo teu servo, que vai transmitir a tua palavra, Senhor. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos, Senhor. A glória e o louvor é só para ti. Nós somos vasos de barro, mas a igreja precisa de um despertamento missionário, em nome de Jesus. Usa o teu servo. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite especial em que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui juntos, eu quero saudar a todos com a preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, nosso Deus tem sido maravilhoso para com as nossas vidas. Nós sabemos que o que nos faz permanecermos ainda com fôlego de vida é a misericórdia dele que tem se estendido sobre as nossas vidas. Nós não temos nada de bom para somar na divindade de Deus, mas ele nos permite usufruir da sua presença. Isso é muito especial. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Milton Menezes, servo de Deus. Por meio da vida dele, eu quero louvar a Deus pela vida do corpo de obreiro desta igreja. Que Deus continue com suas mãos poderosas estendida na direção desta igreja, derramando bênção sobre medida sobre a vida de cada um. Meus queridos, sem perca de tempo, quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Vamos estar lendo 8 versículos, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Enquanto os irmãos procuram aí o texto sagrado, quero fazer menção aqui da vida do nosso irmão, presbítero Chaga, amigo, de fato, já não de muitos dias, né? Porque nós somos novos ainda, mas ele tem uma foto minha, eu bem adolescentezinho ainda. Isaías capítulo de número 6, versículo 1 até o versículo 8. Glórias a Deus. Culto de missões, um culto que revela de fato as nossas características como igreja de Jesus Cristo. Diz assim o texto sagrado, eu vou ler, os irmãos acompanham, escutam. Diz assim a palavra de nosso Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava,
e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar, por liberdade dada por nosso Senhor Jesus Cristo, para adorar o seu nome. Meus queridos, meus amados irmãos, este texto que acabamos de ler, capítulo 6 de Isaías, com certeza, dentre os textos do Antigo Testamento, e por que não dizer de toda a Bíblia, é um dos textos que se mais é feito menção dentro dos eventos que envolvem o povo de Deus. Isto porque este texto aqui nos traz para todas as situações de nossa vida, para todos os momentos em que nós vivenciarmos aqui nesta Baixa Terra, algumas lições importantes para colocarmos em prática, se quisermos ter êxito em nossa vida como Igreja de Jesus Cristo. A Bíblia aqui vai nos trazer um episódio em um momento, podemos dizer assim, catastrófico dentro da nação judaica, dentro do Reino do Sul, mais precisamente em Jerusalém, porque a Bíblia diz que o rei Uzias, havia poucos dias que ele havia falecido, e Uzias, para quem conhece, para quem lê a Bíblia Sagrada, no capítulo 26 de 2 Crônicas, nos fala que Uzias, ele dentre os poucos reis que houve em Judá e também em Israel, ele foi um dos poucos que durante a sua vida, ele resolveu agradar a Deus, resolveu andar em integridade com o Senhor. E a Bíblia diz que Uzias sucedeu o seu pai Amazias, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Uzias, ele foi levantado rei sobre a nação de Judá, ele tinha aproximadamente 16 anos, e a Bíblia diz que durante 55 anos, este homem governou Judá, o Reino do Sul, e durante este período, ele agradara a Deus. A Bíblia diz que Deus o fez prosperar em sua vida, no seu reinado, mas em um momento, em um período de sua vida, como era de costume, a Bíblia diz que ele resolveu deixar que as grandezas que Deus lhe proporcionava vivenciar, tomar de conta do seu coração, ao ponto de ele se soberbecer e querer tomar atitude que só cabia aos sumos sacerdotes. A Bíblia diz que ele entrou no templo de Deus e pegou ali um incensário para oferecer um holocausto ou sacrifício de incenso perante o altar. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote, quando soube daquele episódio, daquele ocorrido, correu para o templo, e chegando lá, o sumo sacerdote com mais 80 sacerdotes, eu vou tentar trazer aqui o contexto do chamado profético de Isaías, para que os irmãos entendam o cenário que Isaías foi levantado como profeta.
sacerdote, com mais 80 sacerdotes, repreenderam Uzias, mas Uzias se achava tão íntimo, tão próximo de Deus, que se julgava ter o direito não simplesmente de reinar sobre Judá, mas de também tomar uma posição que só cabia aos sumos sacerdotes, só cabia àqueles que haviam sido separados por Deus para levantar a adoração em formato de holocausto perante Deus. Irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses para nós pegarmos aqui algum ensinamento, algum ponto para as nossas vidas, porque às vezes nós passamos por situações onde nós não entendemos o porquê que estamos enfrentando tal cenário. Às vezes, meus queridos, nós vivemos uma vida onde achamos que a nossa intimidade com Deus já nos dá o direito de passarmos por cima uns dos outros, de assumirmos posições onde não nos cabe, porque tem pessoas que infelizmente, principalmente nos dias atuais, porque vivem ali uma vida bem regrada no reino de Deus, acha já que eu sei Deus, são alvos até dos benefícios de Deus e faz com que as bênçãos de Deus se transformem em maldições em suas vidas. Esta era a situação que Uzias se encontrava. A Bíblia diz que quando o sumo sacerdote foi repreender Uzias, ele se indignou e de repente a Bíblia fala que nasceu ali uma mancha